trazer um pouquinho também da perspectiva da fonte de biogás, biometano, que a gente tem disponível no nosso país. Já foi citado, inclusive, no painel anterior, a abundância de biogás e biometano que a gente tem, de biomassa que a gente tem no país, e de repente a gente não está aproveitando tanto assim, muito embora tenha um crescimento exponencial de projetos em biogás e biometano no país. Sou Rafael Gonzalez, sou presidente do CI Biogás. O CI Biogás é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. É um prazer estar aqui na Bahia, com os colegas também da Bahia Gás, que fazem parte do nosso grupo. O CI Biogás é um grupo de empresas que se dedicam ao desenvolvimento tecnológico, negócios, de biogás, biometano e outras energias. E também sou vice-presidente do conselho da Abiogás, e aqui eu estou em nome da Abiogás. A Abiogás é a principal associação setorial de biogás e biometano, já compreende mais de 130 empresas que fazem parte do interesse coletivo desse cenário de aproveitamento da biomassa para energia. É um ponto muito importante, a gente está num painel de fontes de energias renováveis, e eu costumo dizer que a gente não tem uma bala de prata única no país. Então as fontes, elas se complementam. A gente não pode dizer que a eólica, a solar, a biomassa, enfim, qualquer uma delas seja única, exclusiva e que vai resolver a nossa matriz ou nossa situação no Brasil. Na verdade, a gente tem, muitos países têm talvez uma carta de baralho e nós temos o baralho completo, né, para poder jogar, e isso é mais importante do que qualquer coisa. Mas vou trazer um pouquinho para vocês aqui a perspectiva do que é o setor de biogás olhando o hidrogênio. E também o CI Biogás tem uma planta própria hoje de produção de biosincrude, SAF, fazendo a reforma da molécula do biogás, e é por isso que eu estou aqui para poder demonstrar também esse conhecimento que a gente gerou. Mas só fazendo um jabá aqui da Biogás. A Biogás é uma associação que tem como missão ampliar o uso do biogás na matriz energética. Já conta com mais de 130 empresas, grandes players do mercado. Eu sou da época em que tinham só 7 fundadores da Biogás. O CI Biogás é um dos fundadores. Então, hoje em dia, cresceu muito esse cenário, esse mercado. São grandes players, não vou citar, obviamente, são muitos, mas vejam que tem muita gente interessada no assunto e investindo também, né? O mercado de biogás hoje no país, a gente lança todo ano um panorama chamado Panorama do Biogás, e a gente tem a referência até 2023. O mercado de biogás no país tem mais ou menos 1.400 plantas espalhadas no país todo. Isso gera um número que é bastante expressivo para nós do setor, que é a primeira vez que a gente enxerga um número chegando a 4 bilhões de metros cúbicos por ano de produção. Tá? Então, aqui a gente não está falando de potencial, a gente está falando de produção. Hoje se produz mais de 4 bilhões de metros cúbicos de biogás no país para utilizações diversas. Utilização em energia elétrica, energia térmica. Há um processo bem importante no interior de substituição de lenha a partir do biogás para caldeira, vapor, etc. Utilização também para reforma, refino do biogás para biometano, e aí utilização em veículos, transporte, indústria, veículos pesados, especialmente nesse momento agora. E eu queria fazer uma reflexão importante sobre o mercado. A gente está falando de 3 rotas: elétrica, biogás para energia elétrica, térmica, biometano. E a gente estabelece nesse momento uma 4ª rota, que é o biogás como insumo ou como energia para eletrólise, para hidrogênio, ou como reforma da molécula para que possa ser utilizado em diversas outras aplicações, inclusive hidrogênio. Então, a gente estabelece essa 4ª rota. Mas há uma reflexão importante em número, em visão do mercado e o que está acontecendo. A energia elétrica, assim como a GD, nasceu para biogás antes de 2012. Em 2012, GD entrou pelo decreto, mas já existia injeção de biogás, de energia elétrica a partir do biogás na rede antes do decreto de 2012. A regulamentação para biometano, ela nasceu em 2015, com aprimoramentos em 17 e 2019, 20 até 22. Então é muito mais recente
a aplicação de biometano. No entanto, ela já representa 37% desse volume de 4 bilhões. Então, 37% do volume produzido do biogás hoje já é para biometano. Isso é demonstrativo de uma tendência de mercado, para além ainda das questões de regulamentação da GD, que perdeu um pouco de competitividade para gerar energia elétrica, e aí, quando a gente olha, o biometano ganhou competitividade. Um detalhe importante também, aqui está o mapa do Brasil, está sobreposto todos esses pontinhos, mas a maior parte dessas plantas estão no interior do país, motivo pelo qual a gente chama essa fonte de pré-sal caipira. A gente tem o pré-sal na costa brasileira, mas a gente tem o pré-sal caipira de uma forma mais abrasileirada de chamar essa fonte. A gente tem hoje 8 plantas autorizadas pela ANP para produzir biometano e comercializar. As plantas que não comercializam a molécula não precisam exatamente fazer uma autorização da ANP, quando é um alto consumo. Mas para comercializar é necessário fazer toda a regulamentação da ANP. A gente tem 8 e tem mais 60 plantas. Esse aqui é o cadastro da própria ANP, é um cadastro dinâmico, que acrescenta 1,2 milhões de metros cúbicos de biometano no processo de autorização. Então, a gente vai ter aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia ao final de 25, começo de 26 é a expectativa. Talvez um pouco mais, mas é o que já está em tela com aprovação na ANP. Nesses estados, principalmente, que estão pintados aí. De onde vem essa matéria-prima? A gente está falando de sucro energético, proteína animal, produção agrícola diversas, agroindustrial, né? Saneamento aqui entra a estação de tratamento de esgoto e também entra aterro sanitário. Eu vi o pessoal da Embasa fazendo uma apresentação há pouco, e nós temos hoje um projeto FINEP com a Sanepar, no Paraná, da reforma do biogás produzido na estação de tratamento de esgoto, produção de biogás e reforma da molécula para hidrogênio, para abastecimento veicular por célula combustível. Então, são projetos que permeiam todos esses setores econômicos. Não vou citar pelo tempo os detalhes de cada um deles. Aqui também não vou citar muito, mas são equivalências energéticas do potencial. Então, a gente está falando, se fosse tudo, né, todo o potencial do país aproveitado, 60% da demanda de diesel, 9 vezes a demanda de GLP, 31%, 32% da energia elétrica e 30 vezes mais a demanda de ureia se fosse transformado nesses produtos. Claro que entre o potencial teórico e o potencial do business, do negócio, tem uma diferença grande, claro, mas é só para ter uma dimensão. Quando a gente olha a intensidade de carbono, o biometano está lá embaixo também, sendo apresentado como uma redução de intensidade de carbono de aproximadamente 90%. Isso também gera uma condição importante quando a gente olha a descarbonização de setores de difícil descarbonização, né? E por isso que o querosene de aviação, embora ele tenha um impacto muito pequeno pelo volume utilizado no todo de emissões, mas ele é o combustível que mais gera impacto em intensidade de carbono, por isso todo mundo também está atrás de produzir essa molécula, né? Que são as vantagens do biogás? É uma fonte despachável, segura, já tem maior maturidade nesse momento, transforma passivo ambiental em ativo energético. Aqui alguns números que a gente tem de aproximadamente 798 mil empregos, o que pode trazer, né? Diminuição de 642 milhões de toneladas de CO2 equivalente e aproximadamente 120 bilhões de investimento, que é o que a gente está olhando nessa carteira que tem no país, ou de empresas que já apresentaram quem querem fazer investimentos. Os setores de difícil descarbonização, transporte, indústria, agroindústria, olhando fertilizantes, obviamente, que pode ser atuado. E aqui eu queria entrar um pouquinho mais do biogás na rota do hidrogênio. A gente tem, pelo CEI Biogás, a gente tem um conjunto de ações, projetos, estudos e aplicação na prática da estratégia de reforma da molécula, desde o resíduo lá dos dejetos, resíduos, seja quais são, a biodigestão, até chegar no processo de reforma catalítica, o Water Gas Shift, gás de síntese
e aí uma série de produtos que podem ser produzidos a partir dessa reforma. Claro, precisamos de volume para fazer isso, não é um processo trivial nem tão simples, muito embora todas essas tecnologias já estejam dominadas, mas elas não estão dominadas no sentido de integração, elas não estão integradas entre si, e isso dificulta o processo de fato de produção. Mas a gente tem a clareza que o hidrogênio, eu até me atreveria a entender, vamos dizer, do público que está aqui, quantos são potenciais consumidores de hidrogênio. Na verdade, a gente tem que talvez olhar o hidrogênio como uma matéria-prima, um insumo para alguns produtos, não só a produção da molécula em si de hidrogênio, né? E aí a gente tem enxergado esse tipo de oportunidade de mercado. Um exemplo bem prático, a gente fez um estudo de mercado para o Paraná e São Paulo sobre o metanol. Paraná e São Paulo demandam mais ou menos 70% do metanol do país para biodiesel e também para indústria moveleira, especialmente a parte de resinas, né? E aí, desse valor, a gente está falando de 340 milhões de dólares de importação por ano. Então, a gente tem que partir do princípio que o hidrogênio ou a molécula final pode ser, ou a molécula em si, pode ser o suprimento de um produto que tem valor no mercado já estabelecido hoje. Então, talvez essa é um olhar importante. Então, por isso, essa gama de produtos que a gente tem nesse quadro aqui. Então, o biogás ele tem duas formas. Ou ele faz pela reforma da molécula, forma catalítica, que tem mais de uma forma de fazê-lo, e também com o suprimento de energia elétrica para eletrolisador. São as duas formas que o biogás se enquadra nessa cadeia produtiva do hidrogênio. E aí, quando a gente olha um pouco das rotas, né, olhando até o processo um pouco mais tecnológico, o TRL que se fala, a gente passa a ver que pela eletrólise a gente tem ali as tecnologias com alta condição de tecnologia já disponível no mercado, reforma a seco, reforma a vapor e tri-reforma. A gente já tem um conjunto de tecnologias com baixo ainda nível de desenvolvimento, mas já em desenvolvimento interessante no mundo todo. E com certeza, claro, a maior produção de hidrogênio do país, do mundo todo, é a partir da reforma do gás natural. Então a gente tem uma condição interessante de poder olhar o biometano, especialmente dentro dessa rota, né? Então não tenho tempo de detalhar as rotas, mas são as rotas que a gente no CI Biogás tem estudado. E essa daqui é uma foto da nossa planta, fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Quem quiser conhecer, é só me procurar, a gente pode marcar uma visita. Fica dentro do espaço da Itaipu Binacional, da hidrelétrica de Itaipu. Então lá a gente tem essa planta de biogás aqui, ela recebe resíduos orgânicos de todo o complexo da Itaipu e de fora também. É só uma brincadeira aqui, a gente está numa área de fronteira com o Paraguai e com a Argentina nessa cidade, e é uma cidade que apreende muitas coisas nas fronteiras. Então a gente aqui nessa planta de biogás recebe soja apreendida, picanha congelada da Argentina, cerveja, energético, alho, qualquer outros produtos que você possa imaginar, a gente testa e produz biogás. Esse biogás refinado, tá só uma pontinha aqui, mas é um equipamento de membrana que faz a parte de refino, chegamos a 92% de metano, separamos a molécula do CO2, o CO2 vem para essa planta aqui, nessa planta a gente faz a reforma, a composição de CO e hidrogênio a partir da reforma do próprio biogás. Muito próximo a essa planta, nós temos uma planta de hidrogênio já há algum tempo, sendo já em produção há algum tempo, então a gente faz uma composição do hidrogênio de eletrólise, então a gente tem aqui hidrogênio proveniente da reforma do biogás e também da eletrólise, é um formato que a gente encontrou para um teste, mas podemos também produzir só da reforma do biogás, e fazemos uma produção por Fischer-Tropsch de biosincrude. Chegamos no óleo e a partir desse óleo temos a condição de produzir o SAF, a partir de um refino desse óleo. Então a gente produz aqui nessa planta biosincrude
para qualquer outro tipo de hidrocarboneto renovável que nos interesse. Por fim, foi lançado em outubro o combustível do futuro. Alguém já deve ter falado isso entre ontem e hoje, mas isso vai fazer crescer demais o mercado de biometano, levando uma previsão de chegar a 10% nos próximos 10 anos de mistura do biometano dentro do gás natural, olhando a descarbonização do setor de distribuição de gás natural. Então, não só isso, BioSAF, diesel verde e outros produtos. E aqui está uma foto, quem não viu essa foto, ela é bem emblemática, tem avião, carro, caminhão, trator, de biocombustíveis, gás, biodiesel e etanol sendo demonstrado na sanção dessa lei. E, bom, quem quiser se associar a biogás e ainda não conhece, a gente está à disposição para explicar um pouquinho mais também. Muito obrigado.